Meu amigo, é o seguinte, o Fluminense terminou a preparação para o jogo contra o Volta Redonda nesse domingo pelo Campeonato Carioca, primeira partida da semifinal do estadual, e o técnico Mano Menezes tem algumas dúvidas para definir o time. Tem também desfalques importantes, como o Thiago Silva, que segue fora da equipe. Bom, a gente está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Sempre um prazer te receber para te atualizar com as últimas notícias do Fluminense. Estamos neste sábado de carnaval, primeiro dia de folia, aqui para atualizar você, torcedor tricolor, com a provável escalação do Fluminense para essa primeira partida da semifinal diante do Volta Redonda. Volta Redonda que tem a vantagem do empate, gente. O Fluminense precisa ganhar amanhã para reverter essa vantagem do Volta Redonda e jogar com tranquilidade no domingo que vem lá no Raulino de Oliveira. No meio desses dois jogos ainda tem uma decisão na quarta-feira pela Copa do Brasil. O Fluminense viaja nesse início de semana para Caxias do Sul, onde enfrenta na quarta-feira de cinzas a equipe do Caxias às 7 da noite pela segunda fase da competição nacional. É aquele jogo que não tem empate, não tem nada, você tem que ganhar, porque se empatar vai para pênalti, não tem jogo da volta, então não pode perder, você precisa da vitória para se classificar para a terceira fase. Então o Fluminense, entre esses dois jogos da semifinal, tem uma decisão também na quarta-feira pela Copa do Brasil. O Caxias, que é semifinalista do Campeonato Gaúcho, joga hoje à noite, neste sábado, contra o Internacional. Perdeu o jogo da ida por 2-0, vai ter que reverter o resultado. Muito difícil o Caxias chegar à decisão do Gauchão. Mas é um time que é experiente, está acostumado a jogar grandes partidas, tanto é que está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas antes de pensar em Caxias, o Fluminense tem que pensar no Volta Redonda, que é o compromisso deste domingo, primeira partida da semifinal do estadual. E o técnico Mano Menezes hoje finalizou a preparação para esse primeiro jogo diante do Voltaço. E ele tem desfalques importantes. Um deles é Thiago Silva, formação trazida pelo Vitor Lessa, do canal do Lessa e também do Jornada 1902, de que o Thiago Silva será mais uma vez desfalque no Fluminense. O Thiago treinou durante a semana, foi fotografado pela assessoria do Fluminense nos treinos, nas atividades, porém, a comissão técnica do Fluminense entendeu que era melhor preservar um pouco mais o Thiago, aguardar um pouco mais o Thiago, então provavelmente será preparado para a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Também não deve ficar à disposição para o jogo do Caxias, lá em Caxias do Sul. Segundo o Vitor Lessa, inclusive o Thiago Silva queria jogar o jogo de amanhã, mas a comissão técnica achou melhor preservar o zagueiro, prepará-lo para o jogo lá no Raulino de Oliveira, domingo da semana que vem. Então o Thiago Silva está fora, a gente deve ter novamente a zaga formada pelo Ignácio e também pelo Freitas. No meio de campo, o Mano tem problemas e tem dúvidas. Ele tem o desfalque do Lima, que voltou a sentir um desconforto, está fora do jogo. O Lima, que foi utilizado ali na região central como uma espécie de camisa 10 na partida contra o Águia de Marabá, chegou a dar 2 assistências, mas saiu no intervalo do jogo e por isso o Lima, com esse desconforto, vai desfalcar o Fluminense amanhã diante do Volta Redonda. A tendência, segundo informação do GE, divulgada agora há pouco, é de que o Arias retorne para jogar como um meio-campista central ali, aquele jogador de armação no meio-campo do Fluminense. E aí, com isso, o Riquelme, que foi preservado contra o Águia de Marabá, deve voltar a jogar como titular. Não está certo ainda, o Mano, né? Ainda vai, amanhã que a gente vai saber a escalação certa, mas é uma possibilidade, segundo o GE, de que o Arias, então, volte a jogar no meio-campo como armador e o Riquelme Felipe aberto pela direita. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é em relação a Otávio e Hércules. Hércules também foi poupado contra o Águia de Marabá, pode retornar amanhã ao time titular. E aí o Otávio ficaria como opção no banco de reservas. Otávio foi muito bem no jogo da Copa do Brasil, agradou a torcida, porém, por uma questão de hierarquia, o Hércules chegou primeiro, né, já vinha jogando, é provável que o Hércules retome a posição de titular. Então a gente vai mostrar para você agora
qual deve ser a provável escalação do Fluminense para esse jogo de amanhã diante do Volta Redonda. Já está na sua tela, né, a arte que a gente preparou aqui, com o Fábio no gol, Guga na lateral direita. Gente, o Guga tá tomando a vaga do Samuel Xavier. Na zaga, Ignácio e Freitas. E o Fuentes na lateral esquerda. Fuentes que tem tido um ótimo início de temporada. Já tem 3 assistências na temporada. Um número maior do que todas as assistências que o Diogo Barbosa deu em 2 anos e meio de contrato com o Fluminense. O Fuentes, em poucos jogos, nesse início de temporada, já tem o mesmo número de assistências que o Diogo Barbosa deu em 2 anos e meio com a camisa do Fluminense. Começou muito bem o colombiano essa temporada. No meio-campo, então, tem a possibilidade do Hércules retomar a posição de titular, ao lado do Martinelli, com o John Arias jogando mais centralizado, jogando como um meia armador. Na direita, no ataque pela direita, devemos ter a volta do Riquelme Felipe. Na esquerda, Canóbio, também está muito bem. A torcida tem gostado da entrega, principalmente do Canóbio. Tem se mostrado um jogador muito voluntarioso, um jogador que aparece em todos os lados do campo, um jogador que está sempre pisando dentro da área, tanto que tem 3 gols até aqui na temporada. Nos últimos 3 jogos foram 3 gols. Marcou contra o Nova Iguaçu, marcou contra o Bangu e também marcou contra o Águia de Marabá. E no ataque, Germancano, que amanhã pode chegar ao 100º gol com a camisa do Fluminense, se marcar 2 gols. Já tem 98 com a camisa tricolor, 7 na temporada, e amanhã, se ele fizer 2 gols, poderá não, né? Atingirá essa marca de 100 gols com a camisa do Fluminense. Seria realmente sensacional pro Germancano e também para a torcida, claro, o argentino chegar a essa marca de 100 gols com a camisa do Fluminense, uma marca importante e quem sabe, pode ser amanhã. Tomara que o Cano possa fazer uma grande partida, não só o Cano, né, que toda a equipe possa fazer uma grande partida para que o Fluminense reverta essa vantagem do Volta Redonda e quem sabe, né, o Cano chegando ao 100º gol com a camisa tricolor. Gente, é um jogo complicado, é um jogo em que o Fluminense vai ter que ter muita paciência. O Volta Redonda joga como franco atirador, porque o favorito, gente, é o Fluminense. Apesar do Volta Redonda ter feito melhor campanha na fase classificatória, na Taça Guanabara, a responsabilidade maior é do Fluminense, porque o Fluminense é o time grande. Então o Fluminense é quem tem a obrigação de propor o jogo. Vai estar jogando no Maracanã, diante do seu torcedor, jogando em casa. Então cabe ao Fluminense propor o jogo e tomar conta da partida. Agora, a gente não pode esquecer que o Fluminense, nas 2 últimas vezes que enfrentou o Volta Redonda, o Fluminense não conseguiu ganhar. Foram jogos lá no Raulino de Oliveira, mas não ganhou. O Fluminense empatou o ano passado na abertura do Campeonato Carioca e esse ano perdeu por 1-0. Esses 2 jogos, o Fluminense atuou com equipes reservas, né? E muitos garotos. Tem isso também. Mas o retrospecto não tem sido bom quando o Fluminense enfrenta o Volta Redonda. Nos últimos 9 jogos entre Fluminense e Volta Redonda, gente, o Fluminense perdeu 5 vezes. Perdeu 5, empatou 2 e só ganhou 2 vezes. Foi um 3-0 no Carioca de 2022 e aquele 7-0 na semifinal de 2023. Nos outros confrontos, o Fluminense não conseguiu ganhar. Então, assim, prevejo uma semifinal complicada, uma semifinal em que o torcedor vai ter que ter paciência e o Fluminense vai ter que jogar bola para poder avançar e chegar à decisão do Campeonato Carioca. Ano passado o Fluminense ficou fora da decisão, acabou sendo eliminado pelo Flamengo na semifinal e esse ano tem a chance de voltar a decidir o estadual. Mas antes tem o Volta Redonda no meio do caminho. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Bom sábado de carnaval a todos. Grande abraço e até amanhã. E amanhã não esquece, tá? Amanhã de manhã tem vídeo, amanhã cedo, aqui no canal, falando sobre esse jogo, pré-jogo. E depois, à noite, depois da partida entre Fluminense e Volta Redonda, a gente também tem live aqui no canal para poder falar sobre essa partida. Grande abraço e até amanhã.